Muito bem, iniciamos a partir de agora mais um Pautando SC, programa aqui do Santa Catarina em Pauta, que traz para vocês, começou na verdade nesta semana a trazer entrevistas com as principais lideranças do estado de Santa Catarina e começamos também essa série de programas com os candidatos ao governo do estado. E hoje tem comigo João Rodrigues, ex-prefeito de Chapecó, e também é candidato ao governo do estado pelo PSD. Lembrando que João Rodrigues foi prefeito de Chapecó por 4 oportunidades, tendo encerrado aí esse último mandato agora há pouco tempo para poder ser candidato então ao governo do estado. Ele também foi prefeito de Pinhalzinho, deputado estadual, deputado federal, secretário de estado e agora tenta chegar também ao governo do estado. João Rodrigues, muito obrigado pela sua participação aqui no Pautando SC. Bom, primeiro, prazer imenso, Lula, conversar com você, falar também com todos aqueles que acompanham o seu trabalho e falar daquilo que a gente acredita que precisa ser feito de melhor em Santa Catarina. João, muito tem se falado, né, ou tem se questionado se a eleição deste ano ela também vai ter a mesma influência que teve 2018 e 2022, a influência da eleição nacional na eleição estadual, ou seja, tivemos uma verdadeira verticalização, tanto na eleição de Carlos Moisés quanto na de Jorginho Melo. Você acredita que o cenário desse momento ele aponta para um caminho diferente, para um debate mais estadualizado, ou poderíamos sim ter mais uma vez a possibilidade de uma influência nacional? Eu acredito que o debate vai ser estadualizado, até porque não há mais nenhuma onda na política brasileira. O que nós temos aí, no plano nacional, são candidaturas colocadas à mesa, onde a polarização entre duas candidaturas, mas com intensidade bem menor do que era no passado. E a influência em Santa Catarina, eu acho que ela é pequena diante do cenário, porque aqui nós estamos com candidaturas postas, das quais duas mais posicionadas à direita, uma raiz conservadora, que é o meu caso, e a outra uma emergente, né? Porque ela era de esquerda, ela virou de direita, mas o assunto não vai ser esse. Eu acho que a pauta maior é quem pode fazer mais por Santa Catarina. É isso que nós precisamos conversar com o eleitor de Santa Catarina sobre os problemas do Estado, sobre as mazelas, sobre as dificuldades, sobre saúde pública, sobre educação, sobre tecnologia. Eu acho que o assunto que eu quero pautar é esse. É o quem pode fazer mais por Santa Catarina. Na sua opinião, qual é o principal debate, né? Falando agora de propostas, qual é o principal debate que deve permear nesse processo eleitoral? Bom, primeiro, eu acho que uma coisa que a gente tem que trazer à pauta no decorrer da campanha, o item maior é o caráter, né? A responsabilidade, a honestidade do homem público, a honradez de quem é o candidato. Você tem que ter a sua vida transparente, não só a sua, mas dos seus familiares, que afinal de contas, eu, minhas filhas, minha esposa, somos o conjunto da obra. Então a gente tem que ter uma vida transparente no que se refere ao campo ético, o campo de vista da honestidade. Mas o que vai pautar a campanha, para mim, vai ser muito da saúde de Santa Catarina, que está na UTI, a educação, que me traz uma preocupação enorme, principalmente os números do IDEB que Santa Catarina apresentou ontem, me chamou a atenção, porque Santa Catarina melhorou os números do IDEB, mas a informação que eu tenho que precisa ser apurado, Marcelo Lula, se confere a informação ou não, é que no ano de 2025, a Secretaria de Estado da Educação criou uma regra nova para aprovar todos os alunos sem meritocracia. Ou seja, a educação de ciclos, aquela que antigamente tinha em Chapecó quando ganhei a eleição, que o governo do PT aprovava os alunos sem a nota suficiente, e eu mudei essa regra do jogo e nós passamos ao ensino antigo. O aluno só passa se tiver a nota para atingir a média. A informação que eu tenho é de que em Santa Catarina, em 2025, mudaram a regra. Aprova todo mundo, melhora a nota do IDEB e depois diz, olha, melhoramos e muito. Então, isso me traz uma preocupação, se confirmado. Mas a educação, para mim, ainda é preocupante, por quê? Nós estamos tratando hoje em Santa Catarina da educação analógica. Chapecó já trata da educação tecnológica. E eu quero trazer a qualificação profissional para todo o ensino médio de Santa Catarina,
tecnologia, inteligência artificial. Infraestrutura, Marcelo. Nós precisamos discutir não só as rodovias estaduais, que a manutenção ela está sendo bem feita, a gente não pode negar isso. Apesar de ter muitas rodovias intransitáveis, obras paradas, porque o governador atrasou no processo licitatório, suspendeu licitações e a população fica padecendo. Mas nós temos que discutir as rodovias federais, que é obrigação do governo federal, mas compete ao governador do estado cobrar essa conta. Você não pode romper institucionalmente com o governo federal por uma questão ideológica. O O senhor tem uma governador ideia, não por está exemplo, vestido de partido político. o senhor tem uma ideia, por exemplo, falando de infraestrutura, sobre a questão, por exemplo, do Morro dos Cavalos, também quanto à questão dessa situação com a Motiva também, que, claro, por ser uma rodovia federal, isso foi feito através do governo federal, mas o senhor pretende entrar nesse debate também? O que se fazer com a BR-282, que há anos se fala sobre a concessão da BR-282 também, mas aí tem aquela discussão se tem viabilidade para uma possível concessionária tocar a rodovia ou não. O senhor tem uma ideia do que o senhor pretende discutir com o governo federal, caso o senhor seja governador? Bom, como diz o falecido Madeirite, quem fez, fez, quem não fez, não faz mais, bebê. O que acontece? O mandato do atual governador praticamente terminou, ele não fez. O que eu vou propor ao governo federal? Eu vou sentar com Brasília, juntamente com a bancada federal toda, senadores, deputados federais, marcar audiência com o ministro, com o presidente, que eu pelo menos desejo que seja Ronaldo Caiado, mas se não for ele, independente de quem seja, ou é Lula ou não é Lula, eu vou cobrar essa conta. O que eu vou fazer lá, Marcelo? Vamos tratar da 282. Eu vou propor a duplicação imediatamente por trechos. Vou levar o projeto, se necessário for, mas a solução. O que eu quero propor? Santa Catarina se propõe a pagar a obra e descontar na dívida pública que Santa Catarina paga para o governo federal, que é 1 bilhão por ano. É possível? Claro que é. O Moisés fez isso. O senador Espiridion Amin conseguiu reaver o dinheiro agora de uma articulação sua ao governo federal, e esse valor de 500 milhões que Moisés investiu, 380, mas que o juro foi a 500, está sendo abatido na dívida pública. Então vou propor a gente colocar 1 bilhão do caixa do Estado, o governo federal ajuda e eu desconto lá na dívida pública. E vamos começar a resolver com prioridade de 282 a 280, a 283 a 470. E quanto a 101, Marcelo, nós temos que levar um projeto do Morro dos Cavalos como uma alternativa. Eu quero levar para o Morro dos Cavalos e os gargalos da 101 que vai a Joinville. Então vamos lá. O governador lança uma ideia de uma rodovia chamada Via Mar. Na verdade, ele trocou o nome, né? Porque esse projeto já existia do ex-governador. Mas ele lança. Eu não quero fugir desse projeto, não. Mas eu quero propor algo mais imediato, é agora. Nós precisamos resolver o assunto hoje, não é amanhã. E como é que eu faria na BR-101? Eu vou levar ao governo federal a ideia de que ele cobre da concessionária uma solução dos gargalos. O que é isso? Nós temos o gargalo na 101, no entroncamento de Itajaí que vai para o Porto. São trechos. Ela não é colapsada ao total. Trechos. Então, nos trechos, o que a gente tem que propor com a tecnologia, com a engenharia? É pista elevada, pista sobre pista. Como é a linha vermelha, como é a linha amarela no Rio de Janeiro. Então, eu estou falando de obras rápidas para resolver o colapso da 101. E no Morro dos Cavalos, da mesma maneira. Se você não quer abrir aquele túnel que custa bilhões, vai lá e desenha um projeto de uma pista sobre a outra ou pista lateral. Ali tem campo, tem cancha. O problema é que nós temos um governo de estado que não fala com Brasília, que manda recado pela rede social, que a todo instante se preocupa com a bolha e só tem uma preocupação, é a questão política partidária. Santa Catarina é mais do que um partido. Nós somos mais do que uma sigla. Então eu quero te dizer que, francamente, eu vou conversar com o governo federal, vou levar ideia, sugestão de onde sai dinheiro, como faz a obra. A gente tem que levar uma ideia. Eu fiz isso em Chapecó. Lá em Chapecó eu fiz muito disso. Outra questão que eu vi o senhor falar, tenho visto o senhor falar bastante, é sobre moradia popular, né?
O senhor já tem uma ideia de como pretende viabilizar isso caso seja eleito? Por exemplo, o senhor tem uma ideia do déficit atual de Santa Catarina e como sanar essa questão, como resolver essa questão do déficit? Olha, Lula, vamos lá, o estado mais rico, ou pelo menos um dos mais ricos do Brasil, é Santa Catarina, inquestionavelmente. Quando eu falo mais rico, é o poder econômico da sociedade catarinense. O estado arrecada muito, tem 14 milhões aplicados em banco, tem dinheiro rendendo juro. E o estado que não fez uma habitação popular, quer dizer, o estado que não governou para o povo. Ele governou para quem? Para a rede social, ele governou para o seu partido, para uma bolha, mas não para a população. Então, o que eu vou fazer? O nosso desafio meu, do Carlinhos Chiodini, é lançar no primeiro momento 60 mil unidades habitacionais. E veja a receita, mas tu escreve e anota como projeto meu. Senão amanhã ele lança também, né? Então olha lá como é que é a ideia. Nós vamos pegar dos 14 milhões que está no banco, 2 bi 400. Ao longo de 4 anos, nós vamos abrir o credenciamento para as empresas construtoras em todas as cidades do estado. Todos os municípios serão parceiros de que maneira? Oferecendo área de terra e credenciando, cadastrando todos os trabalhadores com carteira assinada que não tem moradia, que se enquadrem no faixa 2 do Minha Casa Minha Vida. Ali no faixa 2, nós queremos construir 60 mil unidades. Onde é que está a dificuldade, Marcelo? O trabalhador, que são de fábrica, de uma agroindústria ou de uma fábrica qualquer que ganha 3 mil reais por mês, 4 mil, ele está pagando 1.500 a 2 mil de aluguel. Então ele não tem uma poupança de 40 mil guardado para dar de entrada no programa habitacional. O Estado vai pagar os 40 mil a fundo perdido para 60 mil trabalhadores no primeiro momento. Isso gera 2 bi 400 de investimento. Porém, a obra, no total, ela vai custar algo perto de 18 bi para construir 60 mil apartamentos. O imposto dos 18 bi que vem para o caixa é próximo daquilo que a gente investiu. Agora, tu veja a qualidade de vida que nós vamos dar para 60 mil trabalhadores catarinenses. A hora que nós terminarmos as 60 mil unidades, nós vamos ampliar para 100 mil. Mas veja só, a nossa prioridade será, vamos lá elencar aqui, para operários, chão de fábrica, empregada doméstica, motorista de Uber, mototaxista, taxista, os recicladores do material reciclado. Será todo operário, empregada doméstica, todos aqueles que não têm teto. Porém, o sem renda, aquele que não tem nem tipo de renda, é um outro projeto habitacional também que nós vamos encaixar nos programas federais. Eu acho que o Estado tem que se associar a todo o programa existente. A gente não pode ter ciúme. O Estado não pode ter ciúme. Tarcísio fez em São Paulo, Ratinho fez no Paraná, eu vou fazer em Santa Catarina. Hoje tem o Casa Catarina, até que tem aquela que foi lançado, o Casa Catarina, que tem até a questão da participação da prefeitura doando terreno também. O senhor pretende talvez reformular ou dar um segmento nesse programa, ou o seu programa não? Vai terminar com o Casa Catarina e começar uma nova proposta, assim como o senhor desenhou agora? Vamos lá, Casa Catarina, o governador termina o mandato agora, não fez nenhuma casa. Chapecó, por exemplo, foi contemplado em 40 casas, uma cidade de 300 mil habitantes. Joinville não chegou a 100. Eu estou falando de 60 mil unidades habitacionais. Então, esse programa é maior do que tu entregar 10 casas para uma cidade e você vai pagar lá 140 mil reais por uma unidade habitacional. Eu estou falando de tu subsidiar a entrada, porque não tem almoço de graça. Nós não vamos dar nada de graça para ninguém. Só os 40 mil ao fundo perdido. O resto, o trabalhador vai pagar com o seu salário, em vez de estar pagando 2 mil de aluguel, ele vai pagar 900 reais de parcela. Ou seja, nós vamos fazer o maior programa habitacional de Santa Catarina. O Casa Catarina, idealizado pelo governador, agora colocado em prática no último ano de mandato, ele não está andando. Ele anda 10 casas aqui, 5 ali. Isso não vai resolver nada. Isso não é nem enxugar gelo. Então, o que eu estou fazendo? É o maior programa habitacional da história do Estado, podendo chegar no nosso mandato a 100 mil unidades habitacionais. Quem fez? Ratinho no Paraná fez, Tarcísio de São Paulo fez e também o Ronaldo Caiado no estado de Goiás fez. Bom, candidato, nós temos pouco tempo. Eu quero falar com o senhor sobre pelo menos mais 2 temas. Eu quero falar com o senhor. Primeiro, saúde. Saúde é torneira aberta.
né? Ou seja, é impossível você mensurar um custo de saúde porque as pessoas continuam adoecendo, por mais que você atenda, as pessoas continuam se acidentando. Mas o que o senhor pensa para essa área aqui no estado? Bom, primeiro, eu acho que a gente sempre tem que falar dos exemplos da gente mesmo. Por que Chapecó é considerado uma das melhores saúdes públicas básicas do Brasil? Somos a segunda melhor em cidades acima de 100 mil habitantes. Porque lá nós fizemos uma política pública muito forte, muito avançada. O problema do Estado hoje está na alta complexidade. Então, eu já fui buscar também exemplos pelo Brasil. Qual é a ideia de saúde pública? Nós temos hoje 126 mil pessoas na fila, aguardando uma cirurgia de alta complexidade. O governador anunciou que ia zerar a fila do SUS, então não cumpriu com a sua promessa. O que ele fez muito, e a Prefeitura de Chapecó, por conta própria, fez também, a cirurgia de baixa complexidade, que é o quê? Varizes, a catarata, uma hérnia, isso tudo foi em qualquer lugar. Agora, a alta complexidade que as pessoas estão padecendo, elas não estão dando. Como é que eu penso isso? Estruturar todos os hospitais polo. Por exemplo, Hospital Regional de Chapecó. Nós vamos estruturar ainda mais aquela unidade e, aonde é patrimônio do Estado, nós vamos fazer 100% SUS. Não vai ter nada privado mais. Vai ser só SUS. Por que a gente percebe? Quando o hospital é misto, aquela conta do 70-30, você percebe que o SUS está para trás e o privado está para frente. Então, se é SUS, o Estado está pagando a conta, quem paga 70% paga 100% da conta. Então, nós vamos fazer o quê? Estruturar os hospitais satélites. Por exemplo, Hospital do Pinhalzinho, Xaxim, Nova Erechim, Coronel Freitas, Caxambu. Vou dar esse exemplo. Estrutura esses hospitais para que toda a baixa complexidade fique no entorno e a alta venha somente para o regional. Mas Chapecó tem um déficit. Nós vamos sentar com o prefeito e construir uma nova ala do hospital regional para que também traga para dentro desta ala anexa o atendimento que também é em grande volume da cidade. Vamos sentar com todos os prefeitos de Santa Catarina para aproximar dos hospitais públicos as UPAs, porque boa parte do público da emergência do hospital é público de UPA. Então nós vamos fazer aproximação. Quero te dizer que em 4 anos nós vamos revolucionar a saúde pública baseado naquilo que a gente está vendo pelo Brasil afora. E tem um detalhe, hein? Santa Catarina vai ter corujão, cirurgias na madrugada, de 6 da tarde às 6 da manhã. Vamos ter equipe operando também, como é o caso de São Paulo e outros lugares no Brasil que deu certo. Agora, Santa Catarina, lamentavelmente, você já percebeu, os hospitais públicos nossos, alguns, têm equipamentos de primeiro mundo, equipamentos para exames, mas não se utiliza de madrugada para o pobre fazer exames de alta complexidade. Por que não usa esses equipamentos? Colonoscopia, ressonância magnética. Por que não estão usando esse equipamento dos hospitais? Tem alguma coisa que não está funcionando bem. Então, a mão pesada do governo vai entrar a favor do povo de Santa Catarina. Bom, candidato, infelizmente o tempo acabou, teríamos outros assuntos a tratar, mas é isso aí, nós conversamos, assim como o senhor, com outros candidatos também, se houver a possibilidade de uma nova conversa durante o período eleitoral. Mas quero agradecer a sua participação aqui no Pautando SC, o senhor tem um bom dia. Obrigado, Marcelo, um abraço a você e a todos que nos acompanham. Muito obrigado. Esse é o candidato João Rodrigues, ex-prefeito de Chapecó, candidato ao governo do estado pelo PSD. Lembrando que vai ter o corte aí de 2 minutos dessa entrevista, que vai exclusivo para o Instagram do Santa Catarina em Pauta, né? E essa entrevista, claro, se você não assistiu ao vivo, você vai poder assistir também gravada, que vai ficar aí tanto no nosso perfil no YouTube, assim como também no site santacatarinaempauta.com.br. O nosso próximo entrevistado é o governador Jorginho Melo, na próxima semana, na quarta-feira e na sexta-feira, o candidato Gelson Merizio, também fechando essa primeira série de entrevistas também na sexta-feira, tá bom? Um abraço e continue acompanhando aí, acessando santacatarinaempauta.com.br. Desde 2017, o SC em Pauta é o radar da política catarinense. Um dos sites mais influentes e respeitados de Santa Catarina. Agora damos um novo passo. Estamos ainda maiores. Agora somos Santa Catarina em Pauta. Um nome maior, para mais conteúdos, muito mais informação e uma cobertura ainda mais completa. A política, a economia e os bastidores com quem entende do assunto.